Esse mês a nossa série tem trabalhado sobre a temática pequenos frascos, grandes essências. Um uso dessa palavra para nos fazer pensar sobre uma parte da Bíblia que é chamada a parte dos profetas menores. O que seriam os profetas menores? Seriam os 12 últimos livros do Antigo Testamento. Não no sentido de profetas menores como pessoas menores ou em significado menor, mas porque os seus livros são livros curtos, as suas mensagens são mensagens rápidas, são pequenos frascos, mas com grandes essências para a nossa vida. Quem esteve presente semana passada, o pastor William ainda falava a partir da essência da misericórdia, nos fazendo refletir sobre o livro de Jonas e nos mostrando na vida do profeta Jonas uma mensagem de Deus entregue a um povo chamado Nínive, um povo muito cruel, um povo que quando tinha algum inimigo e diante do poder que ele tinha, ele oprimia com muita força, com muita violência e com requintes de crueldade a todos aqueles que eram seus inimigos. E nós vemos Deus tendo misericórdia desse povo e usando a vida de Jonas para levar uma mensagem que era possível arrependimento para aquelas pessoas, tão, entre aspas, ruins. E entre as coisas que chamam a atenção no livro de Jonas, é que ele encerra com uma pergunta. Se você lembra ainda, ou quem não viu ainda no livro de Jonas, encerra com uma pergunta, que é quando Deus faz nascer uma planta e Jonas começa a aproveitar daquela planta, da sombra daquela planta, e de repente Deus acaba com a planta e diz que Jonas fica tomado de uma indignação, porque Deus destruiu uma planta. E Deus faz uma pergunta para Jonas: Jonas, você é capaz de ter pena dessa planta, de ter compaixão dessa planta, de se entristecer por essa planta, e não é capaz de se entristecer pelos 120.000 que moram em Nínive? E a reflexão era nos fazendo pensar dessa pequena mensagem, mas com uma grande essência do que de fato é a misericórdia para a nossa vida. O desafio dessa noite é nós olharmos para a essência dessa palavrinha que hoje é usada entre nós, que hoje faz parte da sociedade e que até está na moda, a palavra tolerância. Mas como será que nós olhamos a essência da tolerância a partir do que Deus fala sobre ela e como ela era na ótica de Deus? Para fazer isso, o profeta que nos acompanha nessa semana é o profeta Naum. Naum tem significado no seu nome de consolação. E eu convido você para abrir a sua Bíblia, quem trouxe a Bíblia, quem não trouxe, temos bastante visitantes, o texto vai ser projetado também, você pode acompanhar por aqui, mas eu vou ler todo o capítulo 1 de Naum. Esse profeta que recebeu uma mensagem de Deus, uma mensagem para o mesmo povo que Jonas, só que uma mensagem 150 anos depois. Naum capítulo 1. É uma folha da sua Bíblia, então talvez não seja tão fácil de achar. Mas vai lá que você consegue. Se não conseguir, olha lá e faz de conta que já achou. Só faz assim com a Bíblia. Naum capítulo 1 diz assim: Advertência contra Nínive. Livro da visão de Naum de Elcós. O Senhor é Deus zeloso e vingador. O Senhor é vingador, seu furor é terrível. O Senhor executa vingança contra os seus adversários e manifesta o seu furor contra os seus inimigos. O Senhor é muito paciente, mas o seu poder é imenso. O Senhor não deixará imune o culpado. O seu caminho está no vendaval e na tempestade, e as nuvens são a poeira de seus pés. Ele repreende o mar e o faz secar. Faz com que todos os rios se sequem. Bazã e o Carmelo se desvanecem, e as flores do Líbano murcham. Quando ele se aproxima, os montes tremem e as colinas se derretem. A terra se agita na sua presença, o mundo e todos os que nele vivem. Quem pode resistir à sua indignação? Quem pode suportar o despertar da sua ira? O seu furor se derrama como fogo, e as rochas se despedaçam diante dele. O Senhor é bom, um refúgio em tempos de angústia. Ele protege os que nele confiam, mas como uma enchente devastadora dará fim a Nínive e expulsará os seus inimigos para a escuridão. O Senhor acabará com tudo. O que vocês planejarem contra ele, a tribulação não precisará vir uma segunda vez.
Embora estejam entrelaçados como espinhos, e encharcados de bebida como bêbados, serão consumidos como a palha mais seca. Foi de você, ó Nínive, que saiu aquele que trama perversidades, que planeja o mal contra o Senhor. Assim diz o Senhor: apesar de serem fortes e numerosos, serão ceifados e destruídos. Mas você, Judá, embora eu a tenha afligido, não a afligirei mais. Agora vou quebrar o jugo do seu pescoço e arrancar as suas algemas. O Senhor decreta o seguinte a seu respeito, ó rei de Nínive: você não terá descendentes que perpetuem o seu nome. Destruirei as imagens esculpidas e os ídolos de metal do templo dos seus deuses. Prepararei o seu túmulo, porque você é desprezível. Vejam sobre os montes os pés do que anuncia boas notícias e proclama a paz. Celebre as suas festas, ó Judá, e cumpra os seus votos. Nunca mais o perverso a invadirá. Ele será completamente destruído. Até aqui, palavra do Senhor. Essa palavra é uma palavra dura. É uma palavra dura que Deus usa a boca de Naum para dizer para as pessoas de Nínive, e ao mesmo tempo uma palavra para o seu povo de Judá, que era um povo que sofria sobre o império, sobre o poder e sobre a opressão causada pela cidade de Nínive. E aqui Deus traz uma mensagem muito dura, e eu quero lembrar a você ainda, Jonas encerrou seu livro com uma pergunta. Como? Deus perguntando para Jonas: como você consegue ter pena de uma planta, ter misericórdia de uma planta, e nesse pequeno frasco você perde a essência de ter misericórdia das pessoas? Mas então agora, 150 anos depois, Deus traz de novo uma mensagem para esse mesmo povo. E agora o tom muda. Quem ainda está com a Bíblia aberta, quem fechou vai ter trabalho agora, né? Mas quem ainda está com a Bíblia aberta, olha o último versículo de Naum. É só uma folha da minha Bíblia, não sei se é mais de uma folha na tua Bíblia. Mas o último versículo de Naum também é uma pergunta. E Deus está dizendo assim: não há cura para a sua chaga, a sua ferida é mortal. Quem ouve notícias a seu respeito, bate palmas pela sua queda. Pois quem não sofreu por sua crueldade sem limites? Deus está dizendo: olha, vem castigo sobre vocês. E aqui ele está mandando uma mensagem para o povo da Síria, do qual Nínive fazia parte. Ele dizia: vem castigo sobre vocês, porque quem não sofreu a crueldade de vocês? Sabe, queridos, uma palavra forte de Deus. Uma palavra forte, mas uma palavra que não nos faz esquecer que Deus é amoroso ao mesmo tempo, mas que Deus, em toda a sua essência, além de ser misericordioso, Ele é um Deus que Ele tem tolerância. E aqui nós precisamos olhar um pouco o que de fato significa tolerância. Quem sabe o versículo-chave do livro de Naum é Naum capítulo 1, versículo 3, quando diz assim: o Senhor é muito paciente, mas o seu poder é imenso. O Senhor não deixará impune o culpado. O seu caminho está no vendaval e na tempestade, e as nuvens são a poeira de seus pés. O que é a palavra que Deus manda Naum falar sobre ele? Que de fato ele é um Deus que ele é paciente, que ele é um Deus que ele é amoroso, que ele é um Deus que ele não destrói num primeiro momento, mas que ele é um Deus que ele não muda os seus valores. E quando a Bíblia fala em tolerância, na verdade a palavra tolerância mudou ou perdeu o significado original dela nos dias de hoje. Porque hoje tolerância, ela foi adotada com uma outra coisa. Tolerância hoje é adotada que diante do erro, você num primeiro momento você concorda, você aceita o diferente, mas num segundo momento o erro deixa de ser erro. E passa inclusive a muitas vezes ser algo que você é obrigado a concordar. Quem sabe um dos povos que mais sofre hoje em dia, ou que mais é acusado de ser intolerante, inclusive, são os cristãos que escutam o tempo inteiro sobre intolerância, e uma intolerância que na dose errada, na medida errada, na essência errada, de fato a gente não entende o que ela significa,
E por isso que nós queremos olhar um pouco para o significado que se dá sobre tolerância. Mas a palavra, no seu original, tolerância, é uma palavra que significa suportar em silêncio. E aqui a gente começa a ver que não necessariamente tolerância é o que a gente vê hoje, que é você aceitar calado. Tolerância significa que você não mudou a sua opinião, mas que você suporta mais um tempo. Deus estava olhando para a crueldade daquele povo de Nínive que há 150 anos atrás, quando Jonas trouxe a mensagem, se arrependeu, mudou o seu estilo, mudou a sua personalidade, mudou o seu jeito de lidar com as pessoas, o seu jeito até de lidar com Deus. Mas um povo que depois de se arrepender voltou às mesmas práticas, voltou à mesma crueldade, voltou à mesma injustiça, voltou ao mesmo massacre. Aí Deus manda dizer para eles: olha, eu sou tolerante, mas eu sou justo. Eu sou paciente, mas eu não deixo de ser Deus. O que é verdade segue sendo verdade, mesmo que todos esqueçam dela. O que é verdade não muda. E por isso nós devemos olhar para essa palavra tolerância e começar a pensar um pouco sobre ela. Não é ideia minha, não foi inaugurado por mim falar para você que hoje em dia, quando se fala em tolerância, se dá um tom errado para essa palavra. Muitas pessoas têm ido na mesma linha de reflexão. 2 filósofos, historiadores, que nós costumamos citar algumas vezes, têm comentado sobre isso. Um deles é Leandro Carnal, professor Leandro Carnal, quando ele fala sobre tolerância, ele diz assim: tolerância é uma palavra difícil, porque a sua raiz está em sofrer em silêncio. Exatamente a origem da palavra é essa. Quais os limites disso? Qual o limite da tolerância? O limite da lei vigente e do respeito ao outro. Preconceito, homicídio, pedofilia, violências em geral não podem ser alvo de debate, apenas de condenação plausível. A lei é um acordo social sobre as molduras da convivência. Eu não posso discutir racismo, apenas lamentar quem o defenda e, no limite, denunciar aos agentes legais. Não posso relativizar violência contra a mulher, apenas denunciar e combater. Fora dessas molduras, tudo pode ser avaliado, discutido. O que ele está expressando? Ele está dizendo que a palavra tolerância, no seu significado original, que ela é difícil, porque significa sofrer em silêncio. E ele diz que, de fato, tolerância ela tem um limite dentro da lei do respeito ao próximo, mas que alguns temas que nós usamos para definir o que é ser intolerante nem se discutem, como a violência, o maltrato, o racismo, o abuso, o preconceito, isso nem se discute. Isso, de fato, nós já devemos entender e, como seres sociais, viver nesse grau de entender essa tolerância, do jeito que a palavra é usada hoje em dia, como algo que nos diz que você tem que respeitar ao próximo, que você tem que amar o teu próximo e que você tem que ver uma sociedade que beneficia as pessoas. Que aquilo que é prejudicial, que aquilo que de fato é carrasco, que aquilo que faz mal a gente nem discute. E um outro filósofo também conhecido, Mário Sérgio Cortella, ele aprofunda um pouco mais sobre essa questão do uso da palavra tolerância. Ele vai dizer o seguinte: há uma palavra que circula muito hoje por aí, no campo da ética, que é tolerância. Cuidado com essa palavra, porque tolerar significa suportar e aguentar. Segundo ele, a palavra mais adequada e sólida eticamente para falarmos em tolerância seria substituir tolerância por acolhimento. Acolher significa: eu te recebo em mim como um igual. Essa é a proposta. E quem sabe é para a gente pensar de fato, quando nós falamos tolerância, se de fato não é isso. É você entender que o outro é igual a você. É você entender que o outro está num nível de igualdade que não te torna melhor que ele por você defender uma posição e uma verdade. Tem um pastor norte-americano chamado Mark Driscoll, que ele tem uma reflexão muito interessante sobre o evangelho, que ele vai dizer assim: a religião que é essa que é intolerante, que de fato humilha as pessoas, maltrata as pessoas, inclusive nos coloca numa posição de achar que nós podemos julgar os outros, essa divide a humanidade entre bons e maus. Os bons normalmente são os que são iguais a nós, os que fazem as mesmas coisas que nós, que acreditam nas mesmas verdades que nós. Os maus, os que não fazem nada disso. Só que ele diz:
O Evangelho nos diz que não existem bons e maus, que existem dois tipos de pessoas, mas não são bons e maus. São os maus, arrependidos do seu pecado, e os maus que ainda não se arrependeram. A nossa humanidade é essa, queridos. E quando nós olhamos para a diversidade, inclusive para posições contrárias, e olhando para a tolerância, no jeito que a palavra é usada hoje, o desafio para mim e para você é: como eu posso ser um cidadão que acolhe ao outro, que recebe ao outro, que assim como Jesus fez, que eu aprenda no meu relacionamento a tratar o outro assim também. Porque diante de Deus, eu e você somos iguais a qualquer um outro que a gente não concorda. A qualquer um outro, inclusive, que nos chama de intolerantes por algumas posições, somos iguais. Então Deus precisa nos ensinar, de fato, essa essência do que hoje em dia tem se falado de tolerância. Mas agora eu quero voltar para a tolerância a partir da ótica de como Deus olha para nós, de como Deus olha para a humanidade, o que é essa tolerância de Deus. E para isso eu pedi ajuda da Luciana, que é nutricionista aqui, ela é aqui da nossa comunidade, esposa do Ricardo, que é um dos nossos câmeras também. E ela ajudou na construção, então, da reflexão de nos fazer pensar o que é a intolerância alimentar, que também é uma palavra que está na moda. Deixa eu só fazer uma pesquisa de campo aqui. Tem alguém que é intolerante à lactose aqui? Levanta a mão. Olha aí, ó. Olha aí as mãozinhas levantando. Sempre tem agora. Tem gente que é intolerante à lactose. Quem sabe quando olhamos para a palavra tolerância no campo alimentar, ela nos ajuda a perceber mais o significado dessa palavra na essência e naquilo que significa Deus ser tolerante e aquilo que Deus não tolera. Ela ajudou explicando assim, sob o ponto de vista da nutrição: intolerância alimentar é uma resposta adversa e retardada do organismo à ingestão de alimentos que já eram ou passaram a tornar-se nocivos. Normalmente no início passa até despercebida ou pouco visível, mas com o tempo resulta em inflamações crônicas que afetam a qualidade de vida da pessoa. Ou seja, inflamação alimentar, essa incomodação crônica que vai sendo gerada de algo que entra no nosso organismo e o nosso organismo rejeita, não faz parte dele, não é possível. Não tem como fechar essa equação para quem é intolerante à lactose receber lactose, porque não combina. O resultado disso é que por um tempo até é imperceptível, mas que ao passar do tempo, quando vai se percebendo o que está acontecendo, isso pode gerar numa qualidade de vida afetada, porque a pessoa está diante de algo, ela absorve, ela recebe algo que faz mal para o corpo dela funcionar. Ela está se adequando e recebendo algo que prejudica a sua qualidade de vida. E agora, levando para uma dimensão mais ampla e maior, quando nós olhamos para Deus, e quando Deus nos fala de como Ele está agindo agora com a cidade de Nínive, Deus está dizendo: eu sou um Deus de amor e de misericórdia. Eu sou um Deus que acolho aqueles que estão errados. Mas na minha essência não entra pecado. A santidade de Deus não permite com que a tolerância dele se torne uma tolerância de concordar com o erro. A justiça de Deus não permite com que ele veja a opressão, a maldade, o pecado e a injustiça e comece a mudar de ideia. Não combina com Deus o erro. Não combina com Deus o pecado. Não combina com Deus a opressão. Não combina com Deus a maldade. E Deus pode ser tolerante no sentido de que Ele suporta, e que Ele é misericordioso, e que Ele nos acolhe. Mas Deus é juiz, porque mais cedo ou mais tarde Ele nos diz: chega. E esse chega é sinal de amor. Tem pais que a vida inteira dizem para o seu filho: aceitei mais uma vez, acolhi mais uma vez. E a pessoa segue errando. E a pessoa segue errando, e ele segue acolhendo, abraçando. Mas chega uma hora que o maior sinal de amor que um pai, que uma mãe, que um amigo, que qualquer pessoa num relacionamento pode ter, é de dizer: chega, eu não aceito mais. Eu não aceito mais, porque não dá para ver aquilo que te faz mal acompanhar a tua vida para sempre. Chega.
Quando nós olhamos para um Deus que é tolerante, significa um Deus de amor. Mas quando a tolerância de Deus chega ao limite, significa Deus nos ama tanto, que Ele não pode mais aceitar. Que vai chegar uma hora que o seu juízo vem. E isso foi o que aconteceu com Nínive. Uma mensagem de um povo que era cruel. E pensa, eles tiveram aproximadamente 200 anos como o exército mais poderoso de todos. E entre os povos que foram afligidos estava Judá, estava Israel, que foi dizimada sobre o poder e a opressão de Nínive. E vem uma mensagem de que Deus vai destruir aquele império poderoso. E a palavra diz que era uma consolação para aquele povo que sofria, porque eles não aguentavam mais ver a injustiça que os rodeava. Você nunca pensou assim? Diante da maldade que você vê no mundo, diante da ganância, diante da violência, diante do abuso, diante da fome, você às vezes não pensou, será que Deus não está vendo? Será que Deus mudou de ideia? Será que Deus agora concorda? Onde está Deus diante de tanta maldade? Onde está Deus diante de tanta notícia ruim que tem a ver com a maldade humana? Diante de tanta oração não respondida por paz, por misericórdia? Onde está Deus? Deus ainda ouve? Deus está percebendo? Será que Deus mudou de ideia e agora concorda com o erro? A palavra de Deus nos diz não. Deus é muito paciente, mas uma hora essa paciência acaba e entra a sua justiça. Ele é tão amoroso que Ele é misericordioso, mas Ele é tão amoroso que Ele não pode negar a sua essência. Essa grande essência de que Deus é tolerante é para nos fazer perceber, é para nos fazer entender que Deus não é conivente com o erro. Às vezes você já pode ter sido surpreendido que você errou tão feio e ninguém descobriu. E você seguiu errando e daqui a um tempo nem se tornou mais erro porque era tão normal, ninguém falou nada. Quem sabe até a tua situação melhorou com o erro que você cometeu e você seguiu errando e foi se tornando uma prática tão boa. Na primeira vez você fez com medo do castigo de Deus. Na segunda também. Na terceira você viu que não teve problema algum e quem sabe nós até chegamos a pensar, que bom, né? Não aconteceu nada, então significa que nem é tão erro assim, se ninguém falou nada, se ninguém viu, se eu não fui prejudicado. Quem sabe até Deus nem está tão bravo assim. Quem sabe até Deus nem vai se irar mesmo. Sabe, querido, se Deus dá uma nova chance para mim e para você, não é que Ele mudou quem Ele é, ou que Ele concorda com os nossos erros, e que Ele ainda está nos dando chance para mudar. Se Deus permite que você siga errando da mesma maneira, sem castigo nenhum, não entenda isso como uma mensagem de que Deus aplaude o seu erro. Mas entenda uma mensagem de que Deus diz, eu ainda quero que você seja atraído pelo meu amor. Eu ainda quero que você entenda que é o meu amor. É com esse amor que eu quero te alcançar. Deus não quer nos alcançar com a sua lei, Ele quer nos alcançar com a sua graça. Deus quer que eu e você saibamos que Ele ainda não agiu diante de alguns erros da humanidade, porque Ele ainda estende a sua mão de misericórdia para dizer, você errou, mas se arrependa. E na semana passada nós conversávamos sobre a diferença entre arrependimento e remorso. Remorso é tristeza pela consequência do erro, e arrependimento é a tristeza por errar. Remorso é a pessoa que sente uma tristeza tremenda no momento que alguém descobre o erro que ela cometeu, e ela diz, eu nunca mais vou fazer, eu nunca mais vou te tratar assim, eu nunca mais vou agir assim, porque ele tem medo, ele está morrendo de medo do que pode significar o seu erro, no prejuízo que ele vai receber de errar, e passar despercebido tantas vezes, até que um dia alguém descobre e diz, agora você foi descoberto, ele diz, ai, que medo. Então ele se entristece, o coração se enche de tristeza, e muitas vezes nessa hora do remorso as pessoas dizem, eu nunca mais vou fazer isso. Mas só disse nunca mais vou fazer isso 10 anos depois que alguém disse chega, não antes. Arrependimento
é quando não tem castigo nenhum. Arrependimento, você não sofreu, entre aspas, prejuízo nenhum. Mas o amor de Deus te envolveu de tal maneira que você percebeu: esse estilo de vida que eu levo, o jeito que eu ajo, as coisas que eu faço, não podem mais me acompanhar. E aí vem uma tristeza verdadeira, que é a tristeza por mudança. E é você que diz: chega, eu preciso de Deus, eu preciso mudar. Se Deus tem sido tolerante comigo, eu não quero ser atraído a Ele por medo do castigo, mas chega, eu não quero mais brincar com Deus. A tolerância de Deus tem limite. Enquanto Ele é tolerante, Ele diz para mim e para você: a misericórdia dEle está sobre nós. A tolerância de Deus é um sinal de amor por mim e por você. 2 frases ainda sobre a situação de Nínive. Uma de Warren Wiersbe. É um comentarista bíblico que, quando ele analisa o livro de Naum, ele diz assim: Deus castiga nações cruéis que seguem políticas desumanas e brutais. Quer seja a prática do genocídio, a exploração dos pobres, o apoio à escravidão ou a omissão em suprir as necessidades mais básicas. Deus conhece os pecados de líderes nacionais e, a seu tempo, os julga. Se você questionar esse fato, vá procurar Nínive. Nínive não existe mais. O império de Nínive foi destruído 80 e poucos anos depois da mensagem de Naum, que tinha avisado. Deus é paciente, Deus é bondoso, Deus é amoroso, mas uma hora Ele diz: chega. Uma segunda frase de Philip Yancey, também olhando para o livro de Naum, ele diz: como todos os profetas da Bíblia, Naum enxerga além das forças intimidantes da história. Sabe que por trás da ascensão e queda dos impérios, age um poder ainda maior, determinando o resultado final. Mesmo que a justiça divina pareça lenta, nada lhe escapa no final. Essa é a verdade de Deus diante da nossa humanidade, que há pouco tempo também foi tema nosso e do nosso jeitinho brasileiro. A gente dribla para cá, a gente dribla para lá, escapa daqui, escapa de lá. Mas o resultado final não tem jeitinho. Tem um Deus que é perfeito, que é justo, que é santo. Sabe, querido, você pode estar ouvindo essa mensagem e quem sabe estar assustado. Porque quem sabe você tem erros que você comete e que te dão até um certo alívio que nunca tiveram consequências. E quem sabe muitas vezes você já até tentou mudar esse erro e não conseguiu. Eu quero dizer para você que Deus olha para mim e para você com amor. E Ele sabe das nossas limitações. Por isso que Jesus morreu na cruz. Quando Jesus morreu na cruz, ficou claro para mim e para você que Deus tem um senso de justiça, que Deus tem uma verdade que é tão forte, mas tão forte, que é tão forte que nem a vida do seu próprio filho foi poupada por essa verdade. Jesus precisou morrer na cruz para nos mostrar que a vida com Deus não é brincadeira. Que o efeito e o estrago do pecado não são brincadeiras. Eles são tão sérios que só o sangue puro de Jesus foi capaz de vencê-los. O que os erros que Deus anuncia cometem na nossa vida, eles vêm de uma essência tão profunda na maldade e no mal que fazem, que a Bíblia diz que o amor de Deus extrapolou tudo que é possível quando seu Filho Jesus morreu por mim e por você. Porém, a cruz é o anúncio da graça de Deus para mim e para ti. A Bárbara não sabia do que era a pregação, mas ela cantou dizendo: é a graça que nos envolve. É a graça de Deus que nos permite, apesar dos nossos erros, apesar das nossas situações em que nós até entendemos, eu tenho que mudar, mas eu não consigo, que existe um Deus que é gracioso e que na cruz Ele diz:
todos os teus pecados estão perdoados. A mensagem de Jesus não é acerte todas e venha para mim. A mensagem de Jesus é arrependa-se. Se entristeça hoje. Pare de lutar hoje. E creia no Evangelho. Deixa Deus te abraçar nessa noite. Deixa Deus nessa noite cuidar de todos os teus erros, de todos os teus defeitos, de todas as tuas falhas. E perceba nessa noite que o Deus que é tolerante está sendo paciente contigo, assim como é paciente comigo. Ah, se não fosse a paciência de Deus, se não fosse Deus que todo dia olha e diz, tá bom, o que seria de nós? Diante dessa tolerância, lembre-se também, o Deus que agiu na história colocou abaixo todos os impérios, todos os líderes, todos os projetos malignos ou que traziam malefícios à sociedade. Então significa que Deus olha para a nossa nação. É interessante que eu ouvi algumas palestras essa semana sobre Naum, e sobre Naum, um desses palestrantes dizia sobre o versículo 15 que nós lemos, que é quando Naum traz a mensagem de que vai vir a queda de Nínive, e ele diz a Judá, celebrem, façam festa. E o autor dizia assim, a ação do inimigo e a ação do pecado é nos desanimar. A ação de Deus é saber que Ele vai agir, e isso deve nos trazer esperança e ânimo. Por isso, quando você olhar para a tua família, para a tua nação, para o Deus que é tolerante, lembre-se que é um Deus que não muda. E não deixe de ter esperança, não deixe de ter ânimo, não deixe de buscar viver e honrar a Deus. Não deixe de buscar orar pela tua cidade, não deixe de buscar orar e ter esperança de que o Deus que age na história vai agir também em todas as situações que nos entristecem e nos fazem chorar. E se coloque junto com Naum, com aqueles que encontram consolo ao saber que Deus é tolerante comigo e contigo, mas que Deus é juiz, e essa é a maior prova do seu amor. Que Deus te abençoe e que nessa noite a mudança que é necessária para a tua vida ocorra. Não porque você pensa, estou conseguindo escapar bem, mas para que você entenda, Deus não quer que você viva assim. Deus quer que você viva dependente por esse amor tão grande que Ele te oferece quando Ele te diz, venha a mim, arrependa-se e creia no Evangelho.